Querido internauta, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa dos Porquês. Nós temos hoje mais uma pergunta a respeito do ano litúrgico. O que são os tempos litúrgicos? Pois não, com muito gosto. O primeiro elemento a ter-se em relação às datas do ano litúrgico, do modo como se estabelecem, é uma coisa que às vezes é surpreendente, é de notar que a Páscoa não cai no mesmo dia do ano, fixo é sempre num domingo, mas não é no mesmo dia como, por exemplo, o Natal, que é sempre 25 de dezembro. Entretanto, a Páscoa não, e isto há uma razão muito especial para isto. A Páscoa vem, para nós católicos, como herança dos rituais judeus, que já desde a época de Moisés eram tradicionais. A festa da Páscoa era prefigura do que seria a Páscoa nossa católica e, portanto, a festa na qual comemoramos a ressurreição do Senhor. Era, na época, sacrificado um cordeiro e, em torno a este cordeiro pascal, era que se fazia os rituais de purificação, etc. Era um ritual muito importante na época dos judeus, aliás, um dos principais. E é preciso tomar em conta que os judeus escolhiam para essa data um período muito simbólico. Tomemos primeiro em consideração que o calendário judeu não é o mesmo que o nosso ocidental, o nosso é em função do sol. O calendário judeu é lunar. Isto significa que os dias têm 354 dias para o ano e não 365 como o nosso. E isto fazia com que a certo período se introduzia, porque como faltavam alguns dias, se introduzia mais um mês no calendário. Isto é o Sinédrio que estabelecia este período de modo meio arbitrário. E então estava fixado o dia da Páscoa judaica para o dia 15 de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judeu. No dia 14 à noite, ou seja, na véspera, se imolava o Cordeiro Pascal e tinha então todo o rito que nós vemos no Evangelho, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo cumprindo com seus apóstolos na última ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, também celebrou o 14 de Nissan. No dia 15 de Nissan, que era o dia da Páscoa, foi nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e ele ressuscitou 3 dias depois, isto é, no dia 17 de Nissan. E naquele ano, o 15 de Nissan caía numa sexta-feira, o dia 17 caiu no domingo. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, e é em função desta tradição da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo no domingo, que o dia da Páscoa, para nós católicos, sempre será festejada também no domingo. Em função da Igreja Romana, ou seja, a igreja fundada em Roma por São Paulo e São Pedro, nós temos que a tradição em Roma sempre foi festejar a festa da Páscoa no primeiro domingo seguinte à primeira lua cheia do equinócio de primavera. Vamos explicar isso. O equinócio é uma data astronômica na qual equus nox, o dia é igual à noite, ou seja, a duração do dia é igual à duração da noite. E isso ocorre cada vez 2 vezes por ano, ocorre quando a inclinação do eixo da Terra é perpendicular ao eixo do Sol. E, portanto, se divide perfeitamente a noite do dia em períodos idênticos. Ora, esta data do equinócio é uma data muito simbólica, porque sendo a equiparação entre a luz e a escuridão, entre a luz e as trevas, significa também um ponto de equilíbrio e de harmonia. É o fim das trevas, do domínio das trevas sobre o dia, e é, portanto, a reconquista do tempo das trevas pela luz. E é neste momento que nosso Senhor Jesus Cristo realiza o seu holocausto. É, portanto, neste momento, a reconquista que a luz opera sobre as trevas. Por isso, o equinócio de primavera. O equinócio de outono é o contrário, é a noite que vai tornando-se mais longa do que o dia. E o equinócio da primavera era escolhido, portanto, para esta função. A primeira lua cheia, por que a lua cheia? Porque também é plenitude. A lua tem um efeito muito grande sobre as plantações, sobre a natureza em geral, sobre as marés.
E a lua cheia representa o auge desta influência. E havia, portanto, na concepção simbólica daquele tempo, que no dia da ressurreição do Nosso Senhor havia 24 horas de luz, tanto pelo Sol quanto pela lua. E nós temos então o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera, é o dia escolhido para a Páscoa. Em função do dia da Páscoa, é que se calculam todas as outras festas do ano, evidentemente aquelas que não têm uma data pré-estabelecida, como por exemplo o 25 de dezembro, que é o dia de Natal. Mas, tomando como ponto de referência o dia da Páscoa, nós temos para trás 6 domingos e um pouquinho mais, que é onde vai se calcular os domingos do tempo da Quaresma, e anterior ao primeiro domingo da Quaresma, nós temos a quarta-feira de cinza, que é o que propriamente abre a Quaresma. Posterior à Páscoa, nós temos 7 domingos de Páscoa, com 7 semanas onde se festeja o tempo pascual, e depois nós temos ainda Pentecostes. Pentecostes seria, portanto, o 8º domingo do tempo da Páscoa, finalizando o tempo da Páscoa e dando-se início no dia seguinte ao que se chama o tempo comum, que é o tempo dedicado a estudar, a meditar sobre a evangelização do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida pública. Nós temos ainda outras festas, como a Santíssima Trindade, o Corpus Christi, o Corpo de Cristo. Nós temos o Santíssimo Nome de Maria, nós temos o Sagrado Coração de Jesus, enfim, são várias outras festas que são calculadas em função, todas, do tempo do dia do domingo da Páscoa. Portanto, é todo o ciclo litúrgico que está baseado em função da Páscoa e em função da data secundária, que é do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Igualmente, antes do Natal, nós temos 4 domingos, que são os domingos do Advento, preparando no tempo do Advento para o dia de Natal. E depois do dia de Natal, nós temos ainda mais umas 2 semanas de tempo natal, onde nós vamos ter também a festa da Epifania, da Sagrada Família e do próprio batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vemos como o tempo, as festas litúrgicas se organizam em base a 2 períodos, 2 tempos fortes, 2 festas grandes da igreja, que é a Páscoa, que é uma data móvel todos os anos, e, por outro lado, o tempo de Natal, esse sim que é mais fixo, porque Natal ocorre todos os anos no mesmo dia. Espero ter atendido a sua pergunta. Não deixem todos vocês que estão assistindo a esse programa de mandar também as suas dúvidas para o nosso e-mail, e nós, com muito gosto, responderemos a você neste programa dos porquês. E para todos vocês, dou-lhes agora a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneçam para sempre. Amém.